Brasil parou para ver a Copa. Torcemos, vibramos. O Brasil não ganhou, a Copa acabou e agora? Depois de ver a Copa passar, é tempo de pensar em produtividade. É tempo de analisar as melhores formas para se desenvolver. Eu convidei o economista Mário Vasconcelos, afinal, a Copa acabou, não é mesmo, Mário? Era uma grande perspectiva, era uma grande audiência em cima disso tudo, né? As pessoas conversando. E agora é o momento da política. É o foco maior na política. Agora, como eu falei já em algumas oportunidades, esse ano de 2014 está marcado por dois grandes eventos. Primeiro, a Copa do Mundo, que infelizmente o Brasil não conseguiu ser hexacampeão. E o segundo momento seria as eleições de 2014 para presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Então são os dois grandes momentos, né, em 2014. Um já acabou. Agora vamos concentrar na política. Mário, um dos assuntos na economia, né, uma das pautas do Espírito Santo foi justamente que, com a Copa, não superou, não chegou o que se pretendia chegar no comércio, nas vendas. Prejuízo. Aqui na Grande Vitória, o que a gente observou foi que justamente os jogos, principalmente às 5 horas da tarde, fazia com que o comércio, principalmente os comércios de bairro, né, fechasse por volta de 2h30, 3 horas, para que os seus funcionários pudessem assistir o jogo. E, obviamente, quando acabava o jogo, ninguém voltava mais, porque não abria. Então, isso ocasionou uma perda, né, segundo algumas informações aí, de quase 250 milhões de reais, né, na Grande Vitória, em função disso, né? Agora, por outro lado, nas cidades sede dos jogos, o movimento foi muito grande, tá certo? O Brasil, segundo alguns dados, recebeu quase que 1 milhão de turistas para assistir os jogos. Então, realmente, você pega Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, próprio Brasília teve realmente um volume muito grande de pessoas e, obviamente, muitas pessoas, turistas, estão consumindo e foi bastante positivo nesse. E uma das expectativas também é que, se o Brasil ganhasse, o PT se fortaleceria. Mas o Brasil perdeu, e agora? Eu vejo o seguinte, eu acho que são duas coisas completamente... Se falava muito isso, que poderia haver qualquer tipo de represália em função dos gastos excessivos com relação aos estádios até que vão virar verdadeiros elefantes brancos, mas o que a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a parte esportiva, o Brasil infelizmente não ganhou, a outra é a questão política. Eu acho que não há, eu não penso que vai haver qualquer tipo de represália em função do Brasil não ter ganho a Copa. Eu acho que, até porque, veja, os primeiros jogos do Brasil mostraram um time tão ruim que a população gradativamente foi se conformando. Foi se desprendendo, né, daquela vitória. O Brasil, possivelmente, certamente não seria campeão do mundo. Tá certo? Então, eu acho que tem que dissociar o aspecto político do aspecto da Copa do Mundo. Apesar de serem dois eventos, mas são dois eventos dissociados. E o que vai prevalecer agora na campanha realmente são os projetos, os programas de cada candidato. Isso é que vai fazer com que a população vote no Lula. E, Mário, 2014 é o ano do microempresário, do pequeno empresário. Repensar nos investimentos, ter um pouco mais aí de cautela, se planejar, é isso? Os indicadores, os números estão dizendo que o PIB brasileiro vai crescer 1% em 2014. Tá? São dados do Banco Central, dados de instituições internacionais que estimam um crescimento de 1%, que praticamente não é crescimento, né? 1%. Por outro lado, a inflação está no limite superior da meta, ou seja, já batendo os 6,5%. Então, nós estamos num quadro econômico muito preocupante. Um quadro de nenhum crescimento, um baixíssimo crescimento com inflação. Então, principalmente os microempresários, aqueles que estão pensando em montar algum negócio, que façam com planejamento, com muita cautela, que procurem se assessorar de pessoas que tenham essa experiência, procurar algumas instituições que possam assessorá-lo na identificação dessas oportunidades, como ele proceder e não se aventurar. Não é o momento de se aventurar. Agradeço as palavras aí e o conselho, não é mesmo? A consultoria aqui de Mário Vasconcelos. Não, que isso, gente, né? Como te falei a você, eu sou otimista, mas nesse momento muito mais realista do que otimista. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado a vocês.